Olá, olá, boa noite pessoal. Estamos aqui mais uma vez na nossa live, buscando, é claro, trazer mais uma mensagem. Deixa eu só melhorar aqui a iluminação. Buscando trazer mais uma vez essa mensagem de amor, mensagem de paz, mensagem de também um estudo sobre a doutrina espírita e dentro, como eu sempre falo, das nossas limitações com relação ao conhecimento e com relação àquilo que aprendemos no cotidiano da vida, na busca do estudo, do melhoramento. Então, essa live é uma live popular, é claro, que a gente procura mais que nunca apresentar de forma muito tranquila, sem querer, é claro, criar, eu sempre também falo isso, criar nenhum proselitismo religioso. O importante desta live não é trazer ninguém para uma nova religião, mas, ao contrário, é levar essa mensagem que é a mensagem de amor, de paz, de esperança, uma mensagem consoladora que é a doutrina de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre dois temas bastante, como todos os temas que trata dessa doutrina são importantes. Nós vamos estar hoje falando sobre o lar, né, que é importante para o nosso conhecimento, o lar, e também aqui sobre, se eu abrir aqui, sobre o conhecimento de si mesmo, né, que a gente traz como por aqui o livretinho, o conhecimento de si mesmo, uma forma que temos de poder aqui apresentar dentro da doutrina uma forma de apresentarmos não fórmula, né, mas apresentar o que é necessário para que a gente possa nos conhecer, né? Então, dando um oi aí, eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando esta nossa live. É uma live muito tranquila que vamos aqui tentar desenvolver dentro do nosso conhecimento a forma de conhecimento de si mesmo, a importância do conhecimento de nós mesmos, né? Estava antes aqui pensando, né, antes de iniciar a live, pensando neste tema, que é conhecer a si mesmo, né? Já disse grandes pensadores do passado que a gente precisa primeiro se conhecer. Outro dia eu até coloquei aí que antes de querer transformar, mudar o mundo, é melhor a gente mudar a nós mesmos. E esta é a vantagem da doutrina. Ela não quer que as pessoas sejam nenhuma pessoa adepta meramente à doutrina, mas pelo contrário, ela traz uma forma da pessoa se autoanalisar. Por isso tem reforma íntima, por isso tem estudo. O estudo nunca acaba, né? Nos centros espíritas sempre tem mensagem, estudo, cursos, né? E a forma fraterna também das pessoas estarem convivendo umas com as outras. Então tudo isso faz parte da doutrina, mas também faz parte do nosso cotidiano, né, de estarmos congregando ou estarmos nos fraternizando dentro de uma busca de um conhecimento chamado conhecimento fraterno. Eu tenho aprendido muito
né, com as outras pessoas. E pessoas mais simples nos ensinam muito mais, gente. Parece que a pessoa não precisa, a pessoa não precisa ter diploma, ter ter feito mestrado, não. Isso é importante, é claro, para a vida da pessoa individualmente, né, e coletivamente para melhorar a sociedade em termos de conhecimento, mas a gente aprende também com pessoas que não têm diploma nenhum, que não têm curso nenhum, que são pessoas simples e que têm a gente chama experiência, né, empírica com a vida, que realmente nos traz conhecimentos, e esses conhecimentos eles são de uma importância para a nossa vida cotidiana muito grande. Vamos então fazer primeiro uma oração, uma prece. Hoje 2 de abril, e hoje 2 de maio, ontem foi 1º de maio, e ontem foi dia do trabalhador, né? Dia do trabalhador, dia dos trabalhadores, né? Então vamos então aqui fechar os nossos olhos, pedir a Deus que nos dê o equilíbrio, a essência necessária para que a gente possa, nessa transmissão, ser objeto da espiritualidade. Que a espiritualidade nos dê, através também dos nossos irmãos, a paz necessária, a palavra certa, para que a gente possa interagir com os nossos irmãos encarnados, estando interagindo com os nossos irmãos desencarnados. Agradecer a Deus por esta doutrina de amor consoladora, doutrina que nos transforma, que nos traz o equilíbrio e que nos traz, acima de tudo, a busca da transformação para a humildade cotidiana. Agradecemos mais uma vez ao Mestre Jesus pela sua passagem neste plano, pelo seu exemplo de amor e pelo legado que deixa cada um de nós para a busca da evolução espiritual. Obrigado, Jesus, obrigado aos nossos irmãos, e que continue nos ajudando, nos auxiliando, que assim seja. Bem, meus irmãos e irmãs, eu vou primeiro aqui fazer uma leitura do Evangelho, que é uma leitura, diz que é o maior mandamento. E esse diz o seguinte, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 157, que fala do capítulo 15, que é bem claro que diz que fora da caridade não há salvação. Aquela velha máxima, né? A fé sem obra é morta, assim também a obra sem fé é também morta. Mas aqui traz um pequeno texto aqui que é importante, muito importante, como todos os textos do Evangelho, mas aqui diz o seguinte, o maior mandamento. Então vamos lá. Mas os fariseus, sabendo que ele silenciara os saduceus, sabendo que Jesus tinha silenciado os saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, foi apresentar-lhe esta questão para tentá-lo. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Quer dizer, os fariseus, os estudiosos daquela época, os religiosos, perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento da lei. Jesus lhes respondeu, amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é similar ao primeiro. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda esta lei e os profetas estão contidos nestes 2 mandamentos. Está no livro bíblico de Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Mas na frente vem uma explicação que diz o seguinte, a caridade eis, portanto, a única rota da salvação. Olha bem, a caridade eis, portanto, é a única rota da salvação.
o egoísmo e o orgulho, eis da perdição. Esse princípio encontra-se formulado em termos exatos na máxima, amarás a Deus de toda a vossa alma e o próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco de interpretação do amor a Deus e ao próximo, acrescenta: eis o segundo mandamento, que é similar ao primeiro, isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faz contra o próximo é feito contra Deus, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do ser humano se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Olha bem, Jesus ele deixa bem claro ali, quando os fariseus eram um grupo de religiosos que dominavam ali também, eram os líderes da sinagoga juntamente com os saduceus, e Jesus já antes dessa pergunta já tinha deixado os saduceus em silêncio pelas respostas dadas. E ali os fariseus então indagaram Jesus, tentando, é claro, colocá-lo em constrangimento. E perguntaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos. Claro que os fariseus vinham da lei mosaica, que é todo aquele decálogo, que traz ali todos os nomes: amarás o teu Deus de todo o vosso entendimento, não haverás outro Deus diante de mim, não furtarás, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás nada do próximo, tal. O decálogo, então, traz os 10 mandamentos, traz essa forma de ensinamento para aquele pessoal, é claro, de uma época bastante primitiva, né? O povo ainda estava ali saindo do Egito, o povo hebreu, mas também, quando indagaram a Jesus, Jesus respondeu não alterando nada, como ele mesmo disse que não veio mudar a lei, ele veio apenas dar o entendimento, complementa esta lei. E ali ele disse 2 mandamentos extremamente que bate, né, juntamente, que vai ao encontro dos 10 mandamentos. O que ele disse? Ele diz o seguinte: Jesus lhes respondeu: amareis o vosso Deus de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, e de todo o vosso espírito. Então, amar a Deus. E o segundo similar ao primeiro, que diz o seguinte: o maior mandamento está aqui. E o segundo é similar ao primeiro, que é: amareis o vosso próximo como a vós mesmo. Gente, alguém que ama a Deus, que não vê, né, pode sentir, mas pode, naturalmente, amando a Deus, se torna mais fácil amar ao próximo. E amando o próximo, se torna mais fácil amar a Deus. A pessoa que ama o próximo está dentro dos 10 mandamentos. Não vai querer sua casa, sua família, não vai querer cobiçar as suas coisas, não vai querer, não matarás, não vai querer matar o seu semelhante, porque ele ama a Deus e ama o próximo, não vai querer o mal do seu próximo. Ele está então dentro dos 10 mandamentos. Só que os mandamentos, ele vem muito com a palavra não adorarás outro Deus, não, então não cobiçarás, não tentarás, não, então são nãos. E Jesus ele simplifica isso quando ele traz: amarás o teu Deus de todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. E, similar ao primeiro, amareis o próximo como a ti mesmo. Então, é uma forma de dizer a nós que uma coisa está ligada à outra, né?
Muitas pessoas acabam falando que do seu ateísmo, que são ateus, que não creem em Deus, mas que fazem o bem. Claro, não estamos aqui para poder fazer pré-julgamento de ninguém. Mas a fé em Deus, ela precisa estar na pessoa. A fé em um ser superior, né? Algo que nos criou, algo que nos traz que somos de uma causa, né? Nós somos a causa, nós somos o efeito de uma causa. O Livro dos Espíritos, em sua primeira pergunta, quando Kardec pergunta o que é Deus, né, já na primeira pergunta, os Espíritos respondem que Deus é princípio inteligente e causa primária de todas as coisas. Né? Nós não fomos criados aleatoriamente, né? Nós fomos criados por um Deus, por um Pai amantíssimo, que nos ama, que nos olha, que nos observa. Não um Deus de forma antropomórfica, né? A imagem e semelhança do homem. Não, um Deus de acordo com o seu coração, o Deus do seu pensamento, o Deus do seu coração. E cada um tem essa interpretação e que vai, a partir do momento que vamos evoluindo, vamos compreendendo mais e mais o que é Deus, né, na nossa existência. Um fato, aliás, que deve ser avaliado em todos os momentos. Se amamos a Deus e queremos bem ao nosso próximo, já estamos cumprindo a lei de Deus, né? E já estamos cumprindo então o que nos diz o próprio cristianismo. O interessante, gente, é que no item 5 desse capítulo 15, porque vem aqui do capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação, e aqui no item 5 ele diz assim: a caridade e humildade, eis, portanto, é a única rota de salvação. Quer dizer que não existe outro caminho fora da caridade e da humildade. Né? Não sou eu que estou falando aqui, aqui na verdade é trazido pelo Evangelho. Diz o seguinte: caridade e humildade, eis, portanto, a única rota de salvação. Egoísmo e orgulho, eis a da perdição. A nossa missão aqui, então, é vencer o nosso ego, é superar o egoísmo, que a partir do momento que temos sentimentos egoístas, nós estamos, então, não estamos vencendo o ego. Não estamos vencendo os nossos defeitos morais, os nossos vícios morais. Então é preciso que, dentro desse estudo, dentro da interpretação, né, deste texto, com relação à questão dos mandamentos, que se reduz a que Jesus trouxe, não alterando os 10 mandamentos, mas trouxe com mais simplicidade para a compreensão. Adorar a Deus, amar a Deus, né? E amar ao próximo. Quem é o nosso próximo? Quem é a pessoa que está próximo de nós, que precisa ser amada? Será que não é aquele filho que mais necessita? Aquele filho talvez voltado para álcool, para as drogas, para outras coisas? Será que não é aquela esposa que estamos deixando de lado muitas vezes? Será que não é aquele amigo que ao longo da jornada abandonamos? Né? Será que não é o nosso vizinho que está precisando de uma palavra, Então, quem na verdade é o nosso próximo? Quem são os próximos de nós? Né?
E aí, hoje, aproveitando esse texto, vamos trazer aqui o conhecimento de si mesmo. Nós já trouxemos aqui vários temas ligados à doutrina, que é o tema de Jesus, falamos sobre o papel de Jesus na terra, já falamos sobre o amor, a caridade aqui, já falamos sobre a mediunidade na nossa última live, falamos sobre, eu tenho aqui todo o que nós já falamos. Na última nós falamos sobre obsessões, sobre a questão de mediunidade, o que é obsessão. Trouxemos também, anteriormente trouxemos o desencarne, a morte, falamos sobre várias situações, falamos sobre a reencarnação. Então, aqui nós já falamos, a oportunidade que a gente tem feito é falar sobre a doutrina dentro de um campo de esperança, um campo de amor, sem querer, é claro, tentar criar metáforas ou coisas nesse. Falamos sobre o espírito, perispírito, a trinitária do homem, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa necessidade de conhecer a nós mesmos. Então vamos lá. Tem uma leitura aqui que está no livro de Mateus, na Bíblia, que diz o seguinte: sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Está no livro de Mateus, na Bíblia, na narrativa de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Kardec, ele diz o seguinte, né? Kardec, como todos sabem, é o codificador da doutrina. Ele diz que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Isso está escrito no Livro dos Espíritos, né? Quer dizer, a gente conhecer a nós mesmos é uma chave que abre para o progresso da gente. Saber das nossas tendências, das nossas má tendências, das nossas boas tendências, dos nossos defeitos de caráter, das nossas, se é que temos, né, as nossas virtudes, e temos algumas virtudes, é claro. Ninguém chega aqui a esse planeta sem nenhuma virtude, né, sem trazer alguma coisa boa, né? Só o fato de estarmos aqui compartilhando entre nós esta live já é um sinal de que estamos, de alguma forma, interessados em aprender alguma coisa, né? E para iniciar o trabalho de iluminação da alma, é preciso um esforço individual. Cada um de nós tem que saber, sempre eu digo isso, em algumas reuniões, eu digo que a gente pega uma folha em branco, risca no meio e começa a pensar aonde você mais erra e aonde você mais acerta, fazendo uma autocrítica ou buscando uma introspecção sobre quando eu faço sobre as minhas deficiências, sobre as minhas falhas, né? Aqui, por exemplo, quando Kardec diz que a chave, o conhecimento individual, o conhecimento de si mesmo é uma chave para o progresso. Desculpa, gente. Quando estamos buscando esse conhecimento, a gente começa então a fazer, tomando conhecimento, fazer um esforço individual para disciplinar, né, esses nossos defeitos, como por exemplo os sentimentos de egoísmo, os sentimentos inferiores, aquela coisa que nós temos e que sabemos internamente, aquelas paixões, vícios individuais, né? Não estou falando de vícios, apenas vícios orgânicos,
de cigarro, bebida, outras coisas, e que são também vícios emocionais e entram no campo moral, e outros tantos vícios, né? Glutonaria, sexualidade desesperada, vícios pela pornografia, vícios de todos os jeitos, e essas próprias paixões por quê? Por quem? Né? Paixão às vezes por querer ser melhor do que os outros, paixões pelo poder, aquela paixão desesperada. A gente começa então a trabalhar. Quando a gente começa a tomar conhecimento, buscar esse conhecimento de nós mesmos, a gente então começa a, naturalmente, a silenciosamente trabalhar para a mudança desse comportamento, para a transformação e melhoramento da nossa condição aqui no plano terrestre. O conhecimento é a porta amiga para que a gente possa, é claro, nos conduzir a raciocínios que possa nos melhorar, né? Não há, gente, existe um texto que eu uso muito eu uso como chavão, que o conhecimento ele liberta, né? Meu filho brinca muito comigo e diz: pai, a ignorância às vezes é uma dádiva, porque quando a gente toma conhecimento, a gente começa então a ter um senso crítico maior. Ele fala isso esporadicamente, porque quando a pessoa, por exemplo, o que Jesus disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando a gente começa a tomar conhecimento de certas situações, automaticamente a gente começa a ficar mais crítico. Isso é na vida cotidiana, né? Quando você toma conhecimento de como funciona tudo, fazer um exemplo, o Estado brasileiro, você começa a ficar mais crítico com relação até aos políticos, né? Quando a gente toma conhecimento de certas situações, nesse ponto crítico, é claro que ninguém vai ficar em um radical criticando todo mundo, mas começa a aguçar esse senso crítico e, obviamente, a gente passa então a ter um pensamento diferente em algumas situações, né? Qual o melhor jeito de nos conhecermos? Eu vou fazer uma leitura aqui que diz o seguinte: fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. É um espírito que está aqui nos dando uma orientação. Isso é escrito no Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Diz o seguinte: fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse a si mesmo o bem e o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que acrescentassem grande força e adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Está em Allan Kardec, Livro dos Espíritos, pergunta 919. Gente, acabei de falar isso aqui. Primeiro, vigiar as ações, né? A gente, de próprio Cristo, ele disse: vigiai e orai para que não entrais em tentações. Então, nós passamos o dia todo uns trabalhando, outros estudando, mas, de certa forma, o estudo é um trabalho. E passamos o dia todo, é claro, pensando também, porque o nosso pensamento também é uma força, né, que gera, e muitas vezes esse pensamento nos traz equívocos e erros. Eu
costumo dizer que a mente é traiçoeira. Em outros momentos, recebemos influências também extrafísicas, influências espirituais, e nem sempre são influências boas quando não estamos bem sintonizados. Veja bem, como eu disse aqui, é a questão de fazer esta autoavaliação, né? E até que ponto durante o dia eu prestei como é que se diz? Eu fui útil. Até que ponto durante o meu dia, ou será que eu fui só um crítico o tempo todo? Será que eu só passei o dia todo só falando mal das pessoas, julgando as pessoas? Será que eu passei o dia todo, tudo bem, cumprindo minha rota diária de trabalho, mas ao mesmo tempo, aonde eu fui falho durante o dia? Será que eu deixei pessoas magoadas comigo durante todo o dia? Né? Será que eu feri pessoas? Será que eu humilhei alguém? Será que eu decepcionei alguém? Não que a gente não às vezes a gente até sem querer acaba causando esse tipo de sentimento às pessoas. Será que eu fui como chefe, o diretor de algum departamento, ou chefe de alguém, será que eu fui duro, sem necessidade? Então são essas. Será que eu durante o dia só me levou para o caminho dos vícios, das paixões, do interesse meramente só material? Então são essas coisas que a gente deve introspectar, que a gente deve avaliar. Porque às vezes, gente, eu conheço pessoas que têm um coração grande, são pessoas caridosas, são pessoas que têm um coração capaz de se você ligar para ela agora aqui de Goiás, falar, nós temos que ir em São Paulo hoje, a pessoa não vai pensar duas vezes em entrar no carro e poder ajudar. Mas essas pessoas, às vezes, algumas delas que eu conheço também, sem querer fazer nenhum pré-julgamento, são pessoas que estão o tempo todo revoltadas, criticando as outras, que nada está bom. Então, aquela velha máxima, né? A fé sem obra é morta, mas a caridade também. A obra sem fé, sem poder, sem afeição, sem trazer um sentimento bom para as outras pessoas, também acaba-se que a caridade ali ela perde o seu efeito, pelo menos espiritual. Eu tenho uma pessoa da família que faz poema, que é uma pessoa que tem assim, um talento extraordinário, mas é uma pessoa muito amarga, o tempo todo amarga. Um dia eu falei, poxa, você podia pôr em prática esses poemas, essas coisas que você falei pro bem, sem querer martelar ninguém, essas coisas que você apresenta, né? Para que a gente sinta na pessoa, aquilo que a pessoa está naturalmente pregando, fazendo, expondo, né? Então vigiar as ações ela é muito necessária. Não há progresso possível sem estar atento a nós mesmos, sem conhecer a nós mesmos. Até que ponto eu tenho capacidade de fazer o mal? Até que ponto eu tenho capacidade de fazer o bem sem interesse? Apesar que o mesmo bem com interesse é o bem. Mas até que ponto eu tenho capacidade de ser menos rude, menos duro com as pessoas, né? Sem querer cobrar das pessoas aquilo que as pessoas ainda não conseguiram estabelecer nas suas vidas. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui que diz o seguinte: não há progresso possível olha o que eu acabei de dizer, não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos
para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Primeiramente, regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo, instrumento indispensável para o desempenho do nosso papel terrestre. Depois, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agente do nosso aperfeiçoamento moral. Aprender principalmente a esquecer e fazer sacrifício do eu, e a desprender de todo sentimento egoísta. A verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. Assim, pouco a pouco iremos construindo, de acordo com esse modelo, o ideal moral, que se refletirá em todos os nossos atos. Todo homem, na humilde realidade de cada dia, pode ir modelando uma consciência sublime. As obras é vagarosa e difícil, mas por isso são-nos dados há séculos. Está no livro de Leon Denis, O Problema de Ser, do Destino e da Dor. Então tá a gente, Leon Denis aqui, ele traz com bastante clareza em seu livro a necessidade de nos vigiarmos, a capacidade a nossa capacidade da reforma íntima, da mudança diária. Lá no Alcoólicos Anônimos, diz que evite o primeiro gole a cada 24 horas. Isso porque é um dia de cada vez. Porque quando um alcoólatra ele começa a pensar que vai ter que nunca mais beber, pode ser que ele entre em pânico, que ele não queira. Fala, gente, mas foi um dia de cada vez, vai construindo. E eu conheço algumas pessoas que estão aí há mais de 30 anos fazendo um dia de cada vez. A reforma íntima nos propõe isso. A nossa capacidade de poder ir nos lapidando ou ir nos burilando. Aqui usa um termo que diz o seguinte: a gente, de acordo com a moral, aqui diz o seguinte: ir buscando uma consciência mais sublime. De que forma? Evitando o primeiro xingamento, evitando a primeira esbofeteada, evitando a primeira falha de querer humilhar, se desprendendo do ego, querer humilhar alguém, evitando esquecendo até de si mesmo em alguns fatos, algumas situações. Outro dia, gente, eu fiquei muito chateado. Você vê como a gente tem uma sensibilidade capaz, e cheguei a reclamar para algumas pessoas. Peguei na mão da pessoa e antes da pessoa soltar minha mão, pegou o álcool e já passou na mão e tal. Provavelmente deve ter pegado esse hábito aí nos 2 anos da Covid, e tem gente que ficou com esse hábito. E aquilo será que é comigo e tal? E eu fiquei assim, muito triste. Mas depois eu fui conversando com algumas pessoas e disse que aquela pessoa está com essa mania. A pessoa mal pega na mão, ele já quer dizer, já passa o álcool assim, com medo de ser contaminado com alguma coisa. Quer dizer, mas eu no meu senso crítico e ao mesmo tempo na minha vaidade humana, me senti mal com aquilo. Achei que fui humilhado. Não tem nada a ver. Pôr a mão lá, o que eu posso fazer? É uma situação daquela pessoa. Então, se a gente for construindo um modelo de ideal, para poder com esse modelo refletir também nas pessoas, quando Jesus disse, quais os 2 mandamentos? Amarás a Deus de todo o seu entendimento, de todo toda a sua alma e de todo o seu espírito. E o segundo, amarás o próximo como a ti mesmo. A partir do momento que eu amo, que eu tenho uma convivência com as pessoas e vejo aquelas pessoas mais como irmãos do que adversário, obviamente
eu começo então a me lapidar, porque a partir do momento que eu vejo somente como adversário, eu passo então a ter com aquelas outras pessoas uma sensação de disputa, né? Uma sensação de estar o tempo todo na defesa, né? E não se soltar. E daí, gente, conhecer a si mesmo é esse trabalho de lapidação, esse trabalho de transformação, esse trabalho de busca do melhoramento a cada dia. Fica aí a mensagem desta sexta-feira. A gente mais uma vez traz aqui de forma bastante tranquila e esperamos que vamos fazer, né, a nossa oração. Eu estou fazendo uma live menor, gente. Vou pegar aqui a água, porque as nossas lives elas têm sido muito grandes e às vezes a gente fazendo ela em menor, a gente, por exemplo, hoje eu falei do conhecimento, na próxima eu ia falar sobre o lar hoje, mas aí eu vou trazer na próxima live esse estudo sobre o lar, porque é um estudo mais amplo, né? Nós vamos falar de honrar o pai, vamos falar do lar, vamos falar da missão dos pais para com os filhos, a missão dos filhos para com o pai e com os pais, e pode levar mais tempo. Então a gente pode deixar para a próxima semana esse estudo, mas de qualquer forma vamos fazer. Aqui está, né, aqui a água. Convido você para buscar sua água, para a gente fazer aqui a fluidificação da água, né? A fluidificação é uma forma de nós orarmos. E se você traz uma água, coloca aí onde você estiver, um litrinho de água, e toma durante a semana, né? Quem vai fluidificar essa água são os nossos irmãos da espiritualidade. Nós vamos apenas orar e fazer aqui, né, usar do nosso fluido, né, nosso fluido, aliás, para poder, juntamente com a espiritualidade, e juntamente com a espiritualidade, fazer essa fluidificação. E através dessa água, é claro, pedir a Deus que seja um remédio, né, para todos nós que vamos fazer a fluidificação. Muito importante, se você puder pegar a água agora, se puder trazer, a gente espera um momentinho. Vou até tomar uma aguinha aqui para que dê tempo você buscar a sua água. E agradecer mais uma vez todos vocês que participam da nossa live. Que Deus esteja na casa de todos vocês, na família, buscando, se tiver doença, que venha a cura, se tiver problemas financeiros, tiver desempregado, que as portas se abram, se tiver problemas financeiros, que as portas se abram, se tiver problemas de confusão, né, de alguma coisa, que a paz possa reinar, se sentir que alguém está caminhando para o caminho dos vícios, que a pessoa possa se autoavaliar e resgatar isso, né? Gente, o nosso papel aqui é, se não outro, de ajudar as pessoas. Essa vida não tem sentido se não for auxiliar de alguma forma as pessoas, a humanidade. Então vamos fazer a oração. Convido vocês todos para fechar os olhos, agradecer ao Divino Mestre Jesus pela sua presença maravilhosa, que os nossos corações estejam cada vez mais abertos para recebê-lo, que a nossa alma possa estar realmente, nossa alma e espírito possa estar realmente imbuídos em respeitar o nosso próximo, em amar o nosso próximo, que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas, para vencer paixões, submeter vontades, fazer progressos neste plano, para que a gente possa estar cada vez mais imbuídos na evolução espiritual.
Que a gente possa cada vez mais buscar essa sintonia da espiritualidade. Que Deus esteja em nossos corações. Pedimos que visite cada casa, cada pessoa que compartilha conosco esta live, aquelas que ainda vão ver, mas que possa receber os mensageiros espirituais e que possa fluir na melhoria de vida a cada momento. E assim, com relação à água fluídica, fluidificação das águas, pedimos ao Pai que encaminhe dos laboratórios espirituais, através dos mensageiros da espiritualidade, o remédio necessário neste líquido, nesta água, para que possa nos trazer a cura de todos os nossos males. Que aprendemos, ó Pai, a cada dia conhecer a nós mesmos, mas que a cada dia saibamos amar a Deus e ao nosso semelhante. Que assim seja. Obrigado, Jesus. Gente, que Deus esteja com cada um de vocês e que na próxima live possamos estar juntos novamente. Grande abraço, fiquem com Deus.